Hoje não é uma quinta-feira tão feliz porque, admito, estou muito irritado. Muito irritado porque acabei de descobrir que a Beyoncé supostamente recebeu 10 milhões de dólares por aquele endosso patético à Kamala Harris. O que foi? 3 minutos? 10 milhões de dólares por 3 minutos da vida dela. E ela não é a única que supostamente recebeu uma bolada. Acho que quando eu crescer, decidi que provavelmente seria melhor para mim ser uma fraude e simplesmente apoiar o Partido Democrata e falar qualquer coisa porque, aparentemente, é aí que está todo o dinheiro. Além disso, mais tarde no programa, precisamos falar sobre a Disney, porque eles realmente precisam de uma nova princesa. Não sei se vocês têm acompanhado o escândalo interminável de Rachel Zegler, a princesa do remake de Branca de Neve da Disney, mas essa jovem claramente tem problemas mentais e agora publicou em suas redes sociais incitando que apoiadores de Trump sejam prejudicados. Isso simplesmente não é normal. Eles já tiveram que adiar esse filme porque essa mulher não consegue ficar de boca fechada. E agora ela está o quê? Incitando violência? E também vamos falar sobre Matt Gaetz, porque a mídia está tendo um colapso por ele ter sido indicado como procurador do ZEUA. E acho que sei o motivo disso tudo. Tudo isso daqui a pouco no Candace. Então, hoje eu quero toda a polêmica. Eu entendo o que acontece quando você mexe com a Beyoncé, Queen Bee, tudo isso. Ok, silêncio. Já cansei disso. Sinceramente, estou chegando a um ponto agora em que acho que estou ficando irritada com mulheres negras. Estou ficando irritada especialmente com mulheres negras. Então, primeiro quero dar uma olhada nesta pesquisa de boca de urna da eleição. Só dê uma olhada nesta pesquisa de boca de urna. E se você olhar para as mulheres negras, nossas margens de votação são simplesmente incríveis. Somos o único grupo na América que vota 92% no Partido Democrata. 92% democrata é absolutamente incrível. Então isso significa uma de duas coisas. Significa que ou as mulheres negras são gênias. Somos o povo mais engenhoso de toda a América. Nós descobrimos as coisas, entendemos o sistema político e todo o resto está sendo enganado de alguma forma ao dividir seus votos. Ou isso significa que somos realmente um monólito e ninguém mais nos leva a sério. Ok, então, por que estou chateada? Porque toda a minha vida política, desde que entrei para a política em 2015, eu tive que lidar com acusações vindas da mídia negra, de celebridades negras, de artistas de hip hop negros dizendo que eu sou uma fraude, que eu sou uma vendida. Ela se vendeu. Eu não sei como eu me vendi ao me comprometer a votar no Donald Trump. É só o que eles dizem. Você é uma traidora, você é uma tia Tom. Por algum motivo, eles podem usar termos racistas explicitamente se você for um conservador negro. E basicamente, e isso realmente é uma das tramas mais burras de todas, a razão pela qual eles têm prova de que eu, de alguma forma, me vendi é porque, bem, obviamente ela deve estar fazendo isso por dinheiro. Exceto que eu nunca, e vou afirmar isso mais uma vez para constar, provavelmente mais vezes no futuro, nunca, jamais recebi um único dólar da campanha de Trump. Nunca. Nenhuma vez em nada. Você não pode desenterrá-lo em um processo FFBC? Nada. Eu realmente disse o que eu acreditava. Eu sei que isso é bastante chocante, mas eu realmente disse o que eu acreditava. Então você tem que imaginar minha frustração quando foi revelado recentemente, que o Partido Democrata está pagando juros altos. Quantias para as próprias pessoas da comunidade negra que de alguma forma são vistas como autênticas. Como as pessoas que, passam no teste de negritude. O teste de pureza negra. Ah, ela é de verdade. De alguma forma. Ela é de verdade porque o quê? Faz parte do monólito dos 92%, o que é um absurdo. Ela é ridícula. Então, a campanha de 107 dias da Kamala, sinto que sempre preciso lembrar as pessoas que ela só fez campanha por 107 dias. Foi diferente de qualquer outra campanha por vários motivos. Um deles foi simplesmente a quantidade enorme de endossos de celebridades que foram concentrados em um período tão curto de tempo, em relação a uma candidata que nenhum deles poderia conhecer intimamente. Nenhum deles poderia realmente conhecer suas políticas a fundo ou no que ela acreditava o suficiente para subir no palco e endossá-la com tanta paixão. Tanta paixão que, por exemplo, a Jota. Ela chorou. Ela literalmente foi levada às lágrimas por uma mulher que ninguém gostava durante todo o tempo em que ela foi vice-presidente.
Lembre-se, as pessoas estavam sempre saindo do escritório dela o tempo todo. Havia todos aqueles artigos falando sobre como ninguém gostava de trabalhar para ela porque ela não gostava de trabalhar, mas gostava de culpar as pessoas pelo trabalho que não estava sendo feito, o que na verdade tem sido um modelo da vida da Kamala. Aprendemos isso com o juiz Joe Brown, que trabalhou com ela. Ela basicamente teve tudo entregue na vida porque se envolveu com as pessoas certas. Então, a campanha dela foi basicamente mais do mesmo. Foi um verdadeiro show de palhaços. Eu não sei o que ela fez, além de falar coisas sem sentido e ficar dizendo que os apoiadores do Trump eram confusos e racistas. Essa era basicamente a mensagem que estava sendo passada e era perigosa. E se esse cara chegar ao poder, vai ser tudo igual. E então também, é claro, inclinando-se para essa ideia de que o aborto era uma crise existencial para as mulheres. Certo, então agora está sendo relatado que algumas dessas celebridades que se assumiram, longe de falarem porque estavam preocupadas com o futuro de seus filhos, como todos dizem no palco, estou muito preocupada com o futuro dos meus filhos, na verdade se manifestaram por dinheiro. E uma dessas pessoas é Megan Thee Stallion, ok? Metade da dupla do Hop com Cardi B. Ela apareceu. Ela foi uma das primeiras pessoas a se apresentar para Kamala Harris e, segundo relatos, foi paga $5 milhões por isso. Eu preciso que todo mundo na plateia faça barulho para a senhora Harris. Façam barulho para a senhora Harris, nossa estimada e admirada futura presidente do nosso país. Aí está. Ela foi paga para rebolar para a senhora Harris. Para a senhora Harris, todo mundo levante-se. Eu não sei como as pessoas não se sentem insultadas com isso, mas aparentemente funcionou porque, como você pode ver, pelo menos as mulheres negras compareceram em massa para apoiar o candidato democrata. Depois tem a Beyoncé. No caso da Beyoncé, a pessoa que você não pode tocar ou falar nada de ruim, senão a Beehive vai atrás de você porque ela é uma rainha. Mesmo sendo honesta na minha avaliação sincera, na minha perspectiva, ela não lança um álbum bom desde o 4. Eu não me importo. Venham atrás de mim. Como eu disse, quero toda a treta. Pode me desafiar. Ela tem algumas músicas boas em cada álbum, mas pra tudo isso de Salve a Rainha, é só um pouco demais. É só um pouco demais. Dizem que ela recebeu $10 milhões por aquele, o quê? Discurso de 3 minutos e meio que ela fez. E só pra fazer as contas pra você, isso significa que ela estava recebendo $55 mil por segundo. Tipo, você consegue imaginar receber tanto assim por segundo só pela sua presença? Sério? Isso faz de você maior do que a rainha, ou a rainha e o rei, para receber esse valor se isso for verdade. E eu só vou refrescar sua memória sobre o discurso realmente inautêntico que ela fez. É hora dos Estados Unidos cantarem uma nova canção. Nossas vozes cantam um coro de unidade. Elas cantam uma canção de dignidade e oportunidade. Vocês estão prontos para adicionar suas vozes à nova canção americana? Porque eu estou. Então vamos lá. Senhoras e senhores, por favor, deem uma calorosa e barulhenta recepção do Texas à próxima presidente dos Estados Unidos, vice-presidente Kamala Harris. Aparentemente, ela é uma oportunista, cara. É realmente porque se você só precisou fazer isso e receber esse valor, significa que eles sabem que sua voz vale isso e você sabe que sua voz vale isso. E você só está fazendo isso pelo dinheiro. Você não está fazendo isso porque se importa com o que acontece com a América Negra. Você não está vivendo a mesma realidade em que vive a maioria dos negros americanos, nesta economia. E agora quero deixar bem claro. A única razão pela qual eles dizem que isso é verdade é porque, apesar de muitos jornalistas terem perguntado várias vezes se essa reportagem era verdadeira ou não, que eles pagaram $10 milhões para ela fazer esse apoio, a equipe de Kamala ficou em silêncio e se recusa a responder. Agora, na minha opinião, não haveria motivo para se recusar a responder isso se fosse apenas um boato incômodo. Você viria imediatamente e diria, absolutamente não. A Beyoncé simplesmente amava tanto a Kamala. Por que vocês não conseguem acreditar que é nisso que ela realmente acredita para o futuro? Nós jamais pagaríamos algo assim para ela. Ainda não podemos comparar isso com um relatório da FVC, porque esse relatório da FVC ainda está pendente. Então, meu instinto aqui é que deve haver alguma verdade nesses relatos que estão surgindo.
É claro que Megan Thee Stallion e todas as suas dançarinas não vão simplesmente concordar em trabalhar de graça para a Kamala Harris. Acho que todas essas pessoas basicamente veem isso como uma oportunidade de ganhar dinheiro enquanto os democratas despejam dinheiro nos cofres do Partido Democrata. Eles simplesmente pensam, bem, na verdade, não precisamos conquistar o voto deles. Nós simplesmente vamos encontrar uma pessoa de quem eles gostem. Uma pessoa que eles chamam de rainha, como a Beyoncé, ou uma pessoa que eles chamam de rei, como o LeBron James, e incentivá-los a falar em nosso nome. Isso realmente coloca em uma nova perspectiva o que é a cultura negra, porque é isso que as pessoas sempre me acusam de não fazer parte. O que significa ser a favor da cultura negra? É isso? É votar em massa 97% para pessoas estúpidas mentirem sobre você? Para pessoas mentirem para você e serem desmascaradas repetidas vezes? Quero dizer, por exemplo, isso. Obviamente, notoriamente, a Cardi B também veio a público e fez esse endosso. Parecia mais que ela estava lendo direto de um teleprompter. E o teleprompter quebrou e então alguém entregou um telefone para ela poder ler as anotações. O que quer que você queira dizer sobre ela? Ela veio a público, falou, e segundo ela, eu perguntei para ela no Twitter mais cedo hoje, você foi paga por isso também? Ela disse que não foi paga por isso. E eu realmente acredito nisso. Acredito que a Cardi B se manifestou de forma autêntica e apoiou o Partido Democrata. O que me leva a perguntar, por quê? Porque não vamos esquecer, ok, quando Joe Biden mal fez campanha, assim como Kamala Harris, porque ele se escondeu durante a Covid e disse, não posso sair para dar entrevistas, mas vou arranjar tempo para a Cardi B me fazer perguntas difíceis. Vocês lembram o que ele disse para ela que faria como presidente? Não. Você tem que lembrar que Kamala Harris é a vice dele, então ela está ouvindo as respostas dele sobre o que vai acontecer se ela conseguir mobilizar mulheres negras a votarem nele. Esta é a Cardi B entrevistando Joe Biden em 2020. Eu, claro, quero Medicare gratuito e é por isso que é importante ter Medicare gratuito, porque olha o que está acontecendo agora. Você vê porque já deveríamos ter tido Medicare gratuito há muito tempo. Eu, claro, acho que precisamos de educação universitária gratuita. Nós vamos ter, se eu for eleito presidente, educação universitária gratuita por 4 anos, sem exceção. Qualquer pessoa com uma família que ganhe menos de $125 mil vai ter acesso à educação gratuita. Todo mundo vai ter educação gratuita em faculdade comunitária. Escuta, Cardi, se você for lá e disser para as pessoas negras que eu só acho que são burras, mas gostam da sua música, sei lá, o que é que você canta mesmo? Bodak Yellow Yellow Bodak, seja lá o que for, você vai lá, encontra pessoas negras que gostam da sua música, diz para elas votarem e diz que elas vão ganhar coisas de graça. É disso que vocês negros gostam? Coisas grátis. Sim, legal. Você terá downloads gratuitos na Apple, faculdade gratuita e Medicaid gratuito. Grátis, 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 grátis. Ela concorda e o endossa. E talvez ela tenha acreditado nisso em 2020. Então, como você justifica ela ser capaz de olhar para trás, para a entrevista que deu, para receber mentiras dessa da campanha de Kamala Harris e Joe Biden, e depois voltar ao palco e dizer, e eu cito, ela disse isso quando endossou Kamala, eu acredito em cada palavra que sai da boca dela. Cardi B disse, eu acredito em cada palavra que sai da boca da Kamala Harris. Enquanto Harris, uma pessoa que nem consegue dizer a verdade sobre quem é a própria avó, no livro dela, Cardi B acredita em cada palavra. Então, qual é o verdadeiro motivo dessas campanhas irem atrás dela novamente? Porque eles a veem como uma idiota útil. Essa é a realidade. E uma idiota útil ainda maior se ela estiver disposta a fazer isso de graça. Ela está dizendo, eu fiz de graça. E ela está dizendo isso como quem diz, ei, eu não sou uma fraude. Eu realmente fiz isso. Isso é ainda mais constrangedor. Pelo menos a Beyoncé, se eu for fazer isso, ela foi esperta o suficiente como empresária para saber que iria ganhar $10 milhões. Mas eu tenho que vir aqui. Eu não vou para você, não vou agir como um macaco no seu circo. Você vai ter que me pagar $10 milhões. E ela conseguiu, supostamente, $55 mil por segundo. Eu só acho que já passou da hora dos negros americanos acordarem para essa besteira. Eu estou tão cansada disso. Quero dizer, Malcolm X estava absolutamente certo quando disse que a mídia é a entidade mais poderosa do mundo. Ela literalmente faz você odiar as pessoas que deveria apoiar e apoiar as pessoas que deveria odiar. E não há maior prova disso do que quando você olha as métricas de como as mulheres negras estão votando neste país. Quando você olha para o constrangimento do fato de que eles fazem exatamente a mesma coisa a cada 4 anos. Eles nem tentam mudar isso. Eles estão até pegando as mesmas pessoas depois de mentirem descaradamente. Eles mentiram na sua cara, Cardi.
Você não tem um mínimo de respeito próprio para dizer: ei, você mentiu na minha cara há 4 anos, então não, eu não vou subir no palco e te apoiar de novo? A resposta para isso é realmente essa: não. Então, eu realmente quero dizer que fico muito chateada quando vejo negros americanos ainda caindo no mesmo jogo, vendo mulheres caindo no mesmo jogo em particular. E aí você olha o relatório de gastos da campanha da Kamala e parece completamente fraudulento. Ela supostamente gastou 100 milhões de dólares em agências de marketing, certo? Ela gastou 15 milhões de dólares em produção de eventos, 4 milhões de dólares em jatos particulares, o que é incrível. 107 dias de campanha, 4 milhões de dólares em jatos particulares. Para ir aonde? Para ir aonde? Tudo isso para mim é simplesmente o mais ridículo quando eu vejo. É um insulto tão grande aos eleitores deles e, mesmo assim, muitos desses eleitores ainda não conseguem enxergar isso. Talvez no futuro eles enxerguem. Obviamente, estamos começando a ver que homens negros estão se desvinculando disso, mas as mulheres negras ainda parecem estar nesse aperto. A cultura parece tê-las e elas realmente acreditam que são tão intelectuais. E que o racismo está em cada esquina. E que os fraudadores e vendidos são pessoas como eu. Quando você literalmente gasta seu dinheiro para ir ao show de cada um desses fraudadores e vendidos, na verdade você foi tão treinado que chama esses vendidos de reis e rainhas. Isso é constrangedor. Sinceramente, mude algo em você. Pare de chamar essas pessoas de reis e rainhas. Tenha um mínimo de respeito próprio. Sinceramente, isso é tudo o que eu quero dizer sobre esse assunto. Também devo acrescentar o fato de que até a NAACP recebeu 500 mil dólares. Foi uma doação de 500 mil dólares americanos que Al Sharpton recebeu. Então sim, a NAACP nos apoia. Estou com ela. Beyoncé, eu amo ela. Todos eles são fraudes. Todos eles são vendidos. E essas pessoas são os verdadeiros vigaristas. Agora, obviamente, estou prestes a perder minha vida, então deixe-me pelo menos apoiar uma empresa e uma organização que se importa com a vida em troca. Vocês sabem que eu adoro o 7 Weeks Coffee. Este episódio é patrocinado pelo 7 Weeks Coffee. Por que eles se chamam 7 Weeks? Com 7 semanas, um bebê tem o tamanho de um grão de café e é nesse período que o batimento cardíaco já é detectado no ultrassom. Por isso, eles doam 10% de cada venda para apoiar centros de atendimento à gravidez no país. Já arrecadaram mais de 500 mil dólares para esses centros e salvaram mais de 5 mil vidas. Vou falar de café porque sou exigente com o que coloco no meu corpo. Ele é livre de mofo e pesticidas, cultivado à sombra, tem baixa acidez e é orgânico. Atende a todos os requisitos. Bem a tempo para a temporada de festas, o 7 Weeks Coffee faz sua maior promoção do ano. Aproveite descontos exclusivos, brindes em todos os pedidos e novos cafés de edição limitada. Seja para lembrancinhas ou o café perfeito, a 7 Weeks Coffee tem tudo para você neste Natal. Exclusivo para meus ouvintes. Acesse 7weekscoffee.com e use o código Candace para até 25% de desconto no seu pedido. Lembre-se de que seu pedido ajudará diretamente a apoiar uma rede de mais de 900 organizações pró-vida nos Estados Unidos. Ok, vou contar como realmente me sinto. Ainda há muitas coisas sobre as quais quero falar, especialmente sobre Rachel Zeller, mas antes disso, quero falar sobre Matt Gaetz, porque essa indicação deixou todos em pânico. Ok, então caso você não acompanhe as minúcias das indicações para o gabinete, esses são basicamente os cargos, acho que são 15 ou 16 agora, cargos de gabinete, e a maioria deles precisa ser confirmada pelo Senado. Então, a mídia teve um colapso emocional em relação à indicação de Matt Gaetz como procurador dos Estados Unidos. Ouça como Jake Tapper abriu seu programa ontem à noite. Bem-vindo ao The Lead. Eu sou Jake Tapper e deixe-me começar o programa pronunciando algumas palavras que nunca imaginei usar juntas antes. E essas palavras são Procurador-Geral dos EUA Matt Gaetz. E ele não é o único. Aqui está um trecho de John Bolton ecoando o mesmo sentimento. Eu achava que era a pior nomeação para um cargo de gabinete da história, até ouvir sobre a nomeação de Matt Gaetz. Na verdade, minha reação foi que isso é como a lenda de Calígula, o imperador romano que queria nomear seu cavalo como cônsul romano. Você precisava ser um senador romano na época para ser cônsul, e isso tinha a intenção de mostrar o quanto o Senado romano havia sido humilhado e degradado. Então agora vamos ver se o Senado americano consegue se posicionar e rejeitar duas pessoas totalmente desqualificadas, profissionalmente inadequadas e realmente carentes das características morais do caráter necessário para ocupar esses cargos.
Acho que essa votação deveria ser 100-0 contra ambos. Ok, então é justo dizer que não houve nenhuma indicação que causou tanto pânico na grande mídia. E eu quero ter certeza de que vocês entendam o porquê. O que aconteceu nos últimos anos com Matt Gaetz, quando os adultos voltaram ao comando, quando Biden foi formalmente empossado no início de 2021, seu Departamento de Justiça começou imediatamente a trabalhar, buscando processar criminalmente não apenas Trump, mas também aliados de Trump. Quero dizer, de verdade, quando falamos do Departamento de Justiça, é inacreditável o que eles fizeram após o dia 6 de janeiro, indo atrás de toda e qualquer pessoa que achava que a eleição tinha sido roubada, tentando usar a lei federal para processar essas pessoas, às vezes apenas por discurso. Bem, você pode argumentar que Matt é o mais ferrenho dos aliados de Trump, especialmente durante todo o 6 de janeiro, usando sua posição como congressista da Flórida para basicamente denunciar as injustiças que estavam acontecendo. E em março de 2021 foi então anunciado que ele estava sendo investigado federalmente por, adivinhe, tráfico sexual. Eu sinto que isso é meio que um dos favoritos dos federais. Eles dizem tráfico sexual. Você tem traficado pessoas. Então alegaram que Matt Gaetz começou um relacionamento sexual com uma garota de 17 anos e a transportou entre estados, o que teria tornado isso um crime federal. De novo, né, o favorito dos federais. Porque, aparentemente, os federais meio que criaram esse crime quando quiseram ir atrás do boxeador Jack Johnson, que muitos anos atrás, acho que em 1912, eles o processaram por transportar uma mulher entre estados. Enfim, voltando ao Matt Gaetz, a coisa fica ainda mais louca. Então, não só Matt Gaetz disse "estou sendo incriminado pelo Departamento de Justiça", mas ele também afirmou em resposta que sua família estava sendo extorquida pelo Departamento de Justiça para que o caso fosse arquivado. Ele alegou que alguém procurou seu pai e disse: "Se você quiser que isso desapareça, terá que nos pagar 25 milhões de dólares." Então, vou voltar a fita para você ouvir o que ele disse a Tucker Carlson na época. Tucker Carlson estava na Fox News falando sobre essa suposta trama de extorsão. Ouça só. Esta é obviamente uma acusação séria. Conte-nos qual é a verdade do seu ponto de vista. É uma acusação horrível e é uma mentira. O New York Times está publicando uma matéria dizendo que viajei com uma mulher de 17 anos e isso é comprovadamente falso. As pessoas podem olhar meus registros de viagem e ver que isso não é verdade. O que está acontecendo é uma extorsão contra mim e minha família, envolvendo um ex-funcionário do Departamento de Justiça. No dia 16 de março, meu pai recebeu uma mensagem de texto exigindo uma reunião na qual uma pessoa pediu 25 milhões de dólares em troca de não fazer acusações horríveis de tráfico sexual contra mim. Vá embora. Nossa família ficou tão preocupada com isso que fomos até o FBI local. E o FBI e o Departamento de Justiça ficaram tão alarmados com essa tentativa de extorsão contra um membro do Congresso que pediram para meu pai usar um gravador escondido, o que ele fez com o ex-funcionário do Departamento de Justiça esta noite. Estou exigindo que o Departamento de Justiça e o FBI divulguem as gravações de áudio que foram feitas sob sua supervisão e orientação, as quais provarão minha inocência e mostrarão que essas acusações não são verdadeiras. Elas têm apenas a intenção de tentar arrancar dinheiro da minha família. E esse ex-funcionário do Departamento de Justiça deveria ser contatado amanhã pelo meu pai para que instruções específicas fossem dadas sobre a transferência de 4 milhões e 500 mil dólares como adiantamento desse suborno. Não acho que seja coincidência que justamente esta noite o New York Times esteja vazando essa informação, difamando-me e arruinando a investigação que provavelmente resultaria em um dos ex-colegas do atual Departamento de Justiça sendo levado à justiça por tentar extorquir a mim e a minha família. Então, algumas perguntas óbvias vêm à mente. Só para reforçar, isso acabou de acontecer, não temos mais informações além do que já dissemos e do que você já disse. Primeiramente, quem é esse ex-funcionário do Departamento de Justiça tentando extorquir dinheiro de você? Você diz que o nome dele é David McGee. Ele foi um dos principais oficiais na liderança do Distrito Norte da Flórida como promotor. Atualmente, ele trabalha no escritório de advocacia Beggs & Lane. Na verdade, uma das gravações feitas a pedido do FBI e do Departamento de Justiça ocorreu nesse escritório de advocacia. E o dinheiro que deveria ser pago hoje teria mostrado ainda mais evidências do envolvimento de David McGee nesse esquema de extorsão que foi frustrado pela matéria do New York Times. E eu acredito que é por isso que essas informações
horríveis e essas acusações terríveis foram usadas nesta noite. Então Tucker parece incrédulo. Após essa entrevista com Tucker, a mídia caiu em cima, chamando-o de teórico da conspiração, dizendo que ele era louco por sequer se pronunciar enquanto promotores federais o investigavam. Tipo, quem esse cara pensa que é? Você deveria simplesmente ficar quieto e calado quando está sendo investigado por tráfico sexual. Você não deveria usar sua plataforma para alegar que o DOJ, um ex-funcionário do DOJ, de alguma forma está tentando te extorquir. Eles tentaram pintar Matt Gaetz como um completo maluco. E você pode imaginar, lembre-se, os adultos estão de volta no comando, certo? Que isso estava recebendo toda a cobertura. Esse aliado de Trump, ele está aí fazendo isso com uma garota de 17 anos. E ele enfrentou tudo isso. E parecia uma teoria da conspiração, não é? Dizer que o Departamento de Justiça está usando ex-funcionários e intermediários para tentar desviar 25 milhões de dólares do seu pai. Mas Matt Gaetz alegou que o FBI local instruiu seu pai a usar uma escuta para gravar a conversa com a pessoa que estava tentando extorquí-los. E adivinha só, acontece que Matt Gaetz estava dizendo a verdade em agosto de 2022. Então, pouco mais de 1 ano e meio depois, Stephen Alford foi condenado a 5 anos de prisão por um esquema para extorquir 25 milhões de dólares da família Gaetz. Então você pode imaginar a surpresa do Departamento de Justiça. Meu Deus, agora você vai nomeá-lo, ele está no comando do Departamento de Justiça. Você vai torná-lo o Procurador-Geral dos Estados Unidos. Eu adoro isso. Eu adoro isso. Ok, ele absolutamente precisa ser confirmado. E eles estão surtando e sendo honestos sobre o motivo do surto. Eles dizem, bem, então ele vai ter acesso aos arquivos da época em que estávamos investigando ele. E, aliás, não encontramos nada. Então não é grande coisa, mas não queremos isso. Essa é uma escolha insana. Por que diabos eles permitiriam a entrada dele? Sim, porque você percebe que ele é alguém que você não vai conseguir transformar em um dos seus aliados porque vocês tentaram arruinar a vida dele e destruir sua reputação. E são exatamente esse tipo de escolhas que queremos dizer. Eu preciso de alguém que tenha uma mágoa com o Departamento de Justiça, que entenda de forma verdadeira e íntima o quão corruptos eles são. Até mesmo envolver escritórios de advocacia externos para enriquecerem. Quero dizer, esse tipo de esquema é absolutamente ridículo e realmente aconteceu. Então, Matt Gaetz, certamente esperamos que você seja confirmado. E só para mostrar isso rapidamente a vocês antes de prosseguirmos com a história, estes são os nomes que temos até agora no gabinete que foi anunciado. Temos a chefe de gabinete como Susie Wiles, a embaixadora na ONU será Elise Stefanik, o secretário de Segurança Interna será Christie. Não, o diretor da CIA se chama John Ratcliffe. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, esse realmente me surpreendeu, mas tenho que dizer que o conheço há anos. Ele é um cara íntegro. Quero dizer, realmente uma boa pessoa. Então acho que isso é realmente bastante promissor e o fato de ele ter servido ao seu país me leva a acreditar que ele não vai abusar disso, enviando nossas forças armadas para lutar em guerras estrangeiras e arriscar suas vidas sem nenhum benefício para eles ou suas famílias. Para a EPA, temos Lee Zeldin. E para o diretor de inteligência nacional, foi sobre esse cargo que John Bolton disse inicialmente que era uma escolha igualmente terrível. Temos Tulsi Gabbard, e eu gosto disso porque ela também é alguém que foi atacada pelo DOJ. Você se lembra quando a Hillary realmente tentou arruinar a reputação dela e usaram aquela teoria da conspiração russa de 2016 para dizer que Tulsi Gabbard estava trabalhando com a Rússia? Ela tem uma mágoa e é uma que eu gosto e respeito. Então, estou de acordo com isso. Secretária de Estado, obviamente. Olha, estou disposto a ser provado errado. Estou disposto a ver o que o Marco Rubio vai fazer. Mas ele é conhecido por ser um neocon. Então as pessoas não ficaram animadas com essa nomeação. E aí o nosso cara, a gente precisa colocar esse cara lá. A gente precisa colocar ele lá. A gente precisa colocar ele lá para acessar os arquivos e ver como eles estão indo atrás das pessoas. Esse é Matt Gaetz para procurador-geral do Zack Rhysider e é uma grande notícia, pessoal. Exatamente de onde começamos aqui. Sim, o secretário de Saúde e Serviços Humanos vai ser o RFK Jr. Estou simplesmente radiante com essa nomeação. Vocês sabem que eu sou anti-vacina. O contexto disso é que eu fui gravemente ferido quando tinha cerca de 20 anos. Aí eu fiz minha própria pesquisa só sobre aquela vacina. Gardasil percebi que era tudo uma mentira. Tudo o que nos disseram, os comerciais, todo esse alarmismo. Mas quando eu quis aprender sobre as outras vacinas, não havia informação. Não havia informação em lugar nenhum porque todos só dizem que vacinas são ótimas. Até que encontrei a Children's Health Defense, que é a organização sem fins lucrativos do RFK Jr., e foi no site deles que eu realmente fiz toda a minha pesquisa, me eduquei e tomei a decisão de não vacinar meus filhos.
Ele fez um trabalho maravilhoso. Temos nossas discordâncias, mas nessa posição ele tem meu apoio 100% e é bom mesmo. É absolutamente necessário que o confirmem. Não há absolutamente nenhum motivo para não confirmá-lo. E eu não sei, gente, isso vai ficar louco. O que Trump está dizendo que vai fazer agora, tem algumas pessoas lá que podem causar algum dano. RFK pode simplesmente acabar com o cartel, o grande cartel farmacêutico que diz às crianças que elas não podem ir à escola a menos que arregassem as mangas e tomem 76 vacinas. Quero dizer, animem-se, pessoal. Estou lhe dizendo, não era um gabinete perfeito, mas era muito bom, ok? É o suficiente para causar algum dano. Tudo bem, antes de eu falar com você sobre a Branca de Neve acordada, você não vai acreditar no que essa mulher divulgou. Primeiro, vou lembrá-los sobre o financiamento americano porque o Fed baixou as taxas de juros. Então você precisa ligar para meus amigos do financiamento americano agora. É o momento perfeito para consolidar dívidas e reduzir suas despesas mensais. Muitos de nós fomos forçados a usar cartões de crédito pelos preços altos no supermercado, na conta de luz e até no cuidado com as crianças. Tudo está caro. Agora, a dívida pode ficar ainda mais cara com as taxas de cartão de crédito tão altas. Mas com as taxas de hipoteca caindo, é hora de acabar com essa dívida. O financiamento americano ajuda você a economizar mais de $800 por mês. Alguns contratos fecham em 10 dias. Se você começar hoje, pode adiar 2 pagamentos da hipoteca. Não há taxas antecipadas. Para descobrir quanto você pode economizar, ligue para American Financing hoje mesmo no 8007-951210. Novamente, é 8007-951210 ou você pode simplesmente visitar americanfinafinancing.net Owens. Certo, Rachel Zegler, não sei se vocês já ouviram falar dela. Toda vez que digo o nome dela, quero dizer Rachel Zellweger, mas ela é Rachel Zegler. Estamos mostrando ela aqui na tela para vocês. Ela é uma atriz em ascensão, talvez ela seja mais estabelecida do que eu imagino. Eu não acompanho Hollywood. Mas é importante falar sobre ela porque a Disney a escolheu para ser uma princesa. Eles estão fazendo todos esses remakes e decidiram que iriam refazer Branca de Neve. E escalaram Gal Gadot como a Bruxa Má e Rachel Zegler como Branca de Neve. E tem sido uma escolha de elenco interessante porque essa mulher é extraordinariamente progressista, como todo mundo em Hollywood. Mas ela é progressista de um jeito bastante perturbado. Você é escolhida para ser a Branca de Neve e, claro, se você é uma empresa como a Disney, está apostando no significado que o filme Branca de Neve teve para as pessoas que cresceram com ele. Pessoas como eu, que assistiam aos filmes das princesas da Disney quando o mundo era normal e era aceitável para nós sonharmos em ser uma princesa como mulher e encontrar um príncipe encantado. Mas, não, essas grandes e más feministas agora estão dizendo que isso é ridículo. Como você ousa querer encontrar um príncipe encantado, ser arrebatada e viver feliz para sempre? Não, você deveria querer ser o príncipe. Você deveria querer sair e lutar contra os vilões com uma espada. E eu fico tipo, eu realmente não quero fazer isso. Eu realmente não quero fazer isso. Enfim, eles estão fazendo esse filme há muito tempo porque foi muito escandalizado. Tem sido assim. E então eles basicamente tiveram que colocar o projeto na geladeira depois disso. Primeiro, as pessoas ficaram indignadas com a Rachel Zegler falando mal do filme anterior, o filme que ela estava refazendo. Ouça falar sobre o toque moderno que dariam a Branca de Neve. Você disse que estava trazendo um toque moderno ao palco. O que você quer dizer com isso? O que quero dizer é que não estamos mais em 1937 e que nós definitivamente escrevemos uma Branca de Neve. Ela não vai ser salva pelo príncipe. Ela não será salva pelo príncipe. E ela não vai sonhar com o amor verdadeiro. Ela sonha em se tornar a líder que sabe que pode ser. E a líder que seu falecido pai disse que ela poderia ser se fosse destemida, muito corajosa e verdadeira. Então é realmente uma história incrível para, eu acho, jovens de todos os lugares se enxergarem nela. A Branca de Neve está concorrendo à presidência. Estou lançando minha campanha. Estou mesmo. Eu sou a única que queria que fosse 1937 porque estou tão cansada disso. E é tão estranho que toda a proposta delas como feministas seja que o melhor que você pode almejar é ser como um homem. Eu sinto que as feministas são, na verdade, o patriarcado. Elas simplesmente dizem, vamos ser como os homens. Tudo vai ser ótimo quando agirmos exatamente como os homens. Não há nada de especial em ser mulher. Vamos apenas ser homens. Parece que não estamos vencendo de qualquer jeito. Então eles ficaram ainda mais loucos e decidiram que os anões em Branca de Neve não eram suficientemente woke e resolveram escalar 7 não-anões. Eles divulgaram essa foto dos bastidores. Então, obviamente, você vê que tem um anão e aí tem pessoas negras e 3. Tem 3 pessoas negras e talvez um ruivo lá atrás. Ainda mais louco. Eles simplesmente disseram, precisamos tornar isso mais progressista.
Os anões têm que mudar. E eu realmente pensei, tipo, anões, eu realmente acho que seria aceitável simplesmente escalar 7 anões de verdade. Não acho que os anões estejam sendo escalados em tantos papéis, a ponto de isso não ser considerado woke o suficiente. Mas aparentemente nem era isso, todos os anões tinham problemas. Era o Soneca. Ele é tipo um narcoléptico, o Dunga. Obviamente ele estava no auge da crise dos opioides. Quero dizer, eu sentia que isso já era o suficiente no filme original. Mas agora as pessoas começaram a zombar deles. A Disney disse, ok, precisamos voltar atrás. Precisamos voltar e desfazer as coisas. Não podemos lançar esse filme porque vai ser um prejuízo enorme. Não podemos. Então eles voltaram à estaca zero e decidiram, ok, na verdade vamos lançar esse filme em 2025. Empurraram com a barriga por 2 anos. E agora eles estão em outro escândalo porque Trump venceu. E Rachel Zegler decidiu postar isso no Instagram dela. Ela postou, eu me encontrei. Me vejo sem palavras em meio a mais 4 anos de ódio. Nos levando para um mundo em que eu não quero viver. Nos levando para um mundo em que será difícil criar minha filha. Nos levando para um mundo que vai forçar minha filha a ter um bebê que ela não quer. Nos levando para um mundo de medo. Tipo, por que sua filha que está engravidando sem querer ter um filho? Eu só não entendo porque esse é o dilema de toda mulher democrata, de que a filha dela vai engravidar e não vai querer o bebê. Por que isso é uma questão? Deixa eu continuar lendo. Eu não deveria estar chocada, mas estou. Estou de coração partido pelas minhas amigas que acordaram com medo esta manhã. Estou aqui com vocês para chorar, gritar, abraçar, filosofar sobre como a esquerda continua a nos decepcionar ao não traçar um novo caminho para o futuro. Essa derrota não deveria ter acontecido e certamente não deveria ter sido por tantos votos. Eu ecoo a declaração de Ethel Cain mais do que qualquer coisa que os apoiadores de Trump, os eleitores de Trump e o próprio Trump nunca conheçam a paz. Ok, totalmente estável. E isso não é tudo o que ela escreveu. Ela também escreveu isso no Instagram. Certo, agora vou pro palco pro ato 2 e preciso descer do meu palanque antes que eu me exalte demais. Enviando amor para todos que precisam hoje. Talvez todos possamos nos apoiar nos piores momentos e cobrar responsabilidade dos políticos. Governadores democratas agora são importantes. Eles já eram. Acompanhe seus governadores. Torne-os responsáveis. O governo local é onde mudamos de verdade. Isso não é o fim. Eu te amarei nesses 4 anos da melhor forma possível. Donald Trump. Sim, é totalmente estável que ela esteja postando desejando mal aos eleitores de Trump, desejando que não tenhamos paz. E ela, na verdade, eu realmente pensei que ela escreveu a declaração exata que Skyler queria que tivéssemos, que ela desejava dano explícito. Houve uma terceira postagem no Instagram que talvez tenha sido publicada. Ok, vamos puxar essa também. Não há esperança nem conselho em nenhum deles. Eu poderia continuar. Eu não vou me sentir triste. Provavelmente você faz isso também e depois uma 4ª postagem sobre os apoiadores do Trump. Então, é o seguinte, quando se trata de política e de estar na esfera pública, eu realmente acho que as pessoas têm o direito de ir lá e dizer o que acreditam ser verdade. Eu não tenho problema com ela ser uma apoiadora da Kamala. Tudo bem. Use seu palanque e fale sobre por que você acha que a Kamala é ótima, porque você está preocupada que sua filha possa engravidar e ela precisa absolutamente ter o direito de matar sua prole. É nisso que você acredita. Tudo bem, diga isso. Na verdade, eu acho bom que tanto ela quanto a Gal Gadot estejam no mesmo filme. Gal Gadot é radicalmente pró-Israel porque serviu nas forças de defesa de Israel. E Rachel Zegler é radicalmente pró-Palestina. Tudo bem, isso é ótimo. Todo mundo tem direito às suas opiniões políticas, mas você não tem direito de pedir que apoiadores do Trump sejam prejudicados. Na verdade, você realmente não tem esse direito. E então deixe-me só te lembrar, Rachel Zegler, de como é o mapa, só para você entender, quando o seu filme da Disney for lançado, quantas pessoas você está desejando mal. Tipo, esta é a América agora, certo? Então, se você vai simplesmente apelar para as pessoas que você vê representadas em azul neste mapa para assistir ao seu filme de princesa da Disney, que assim seja. Mas eu tenho que dizer, você deve ser o pior endosso que a Disney já fez porque simplesmente não consegue fechar a boca. Você simplesmente não consegue ser sensata nem quando abre a boca. Eu acho que essa garota não merece um filme de longa-metragem, mas sim estar em uma cela acolchoada. Eu realmente acredito que há algo errado com ela. Ela é perturbada, é infeliz e acha que tudo se resume ao feminismo, ao patriarcado e ao aborto, mas a realidade é que ela simplesmente não é estável, assim como a maioria das pessoas em Hollywood. Eles simplesmente não são seres humanos estáveis. E é essa corrida de ratos para estar constantemente em evidência e para dizer coisas que são simplesmente atrozes porque estão buscando atenção e nunca é o suficiente para eles. Nunca é o suficiente para eles.
Então, espero que isso custe o emprego dela. Tenho certeza de que a Disney deve ter alguma cláusula dizendo que ela não pode simplesmente sair por aí e eliminar todo o seu público agindo como uma psicopata e pedindo por danos e ausência de paz para os apoiadores do Trump. Eu realmente espero que ela seja retirada do filme. Acho que no final das contas eles vão lucrar mais se a dispensarem e substituírem por outra pessoa. E eles vão fazer isso. Se eles seguirem adiante com isso. E se você é alguém que votou no Trump ou simplesmente uma pessoa que tem bons valores e princípios, eu recomendo fortemente que boicote esse filme. Não importa o quanto seus filhos amem a Branca de Neve, não importa o quanto você goste de um remake da Disney, esse não é o filme pra você. Certo, pessoal? Quero lembrar vocês sobre o P-Talk, porque é importante pensar nas instituições de caridade, causas e marcas para as quais você destina seu dinheiro para apoiar. Por isso, apoio minha operadora, a Pure Talk. Liderada por veteranos, apoiar veteranos é sua paixão. Por isso, a Pure Talk quitou milhões em dívidas de veteranos. Eles também doam milhares de dólares todo mês para ajudar a prevenir suicídios de veteranos. E é por isso que eles doaram $50 mil para a Mike Rowe Works, fornecendo bolsas de estudo para veteranos que estão aprendendo o ofício depois do serviço ativo. É hora de trocar a Verizon pela TNT Mobile. Existe uma opção melhor. A Pure Talk oferece a você a mesma excelente cobertura. A rede 5G mais confiável da América por metade do preço e você ajuda veteranos. É uma situação em que todos ganham. Então acesse puretalk.com, use o código OWENSEI e mude para uma empresa que investe em empregos americanos para melhor atendê-lo. Mais uma vez, acesse puretalk.com Owens e você economizará mais 50% no seu primeiro mês. Pure Talk, a empresa de telefonia sem fio da América. Certo, pessoal? Onde eu estou? Eu estou em um desabafo total e preciso ir para os comentários. Eu queria mencionar essa situação da Nicole Scherzinger porque está me deixando louca o fato de ela ter que pedir desculpas por curtir um chapéu cristão que o Russell Brand compartilhou no Instagram dele. Mas parece que estou ficando sem tempo, então vou pular para os comentários de vocês e ver o que tem a dizer para mim. E deixo a Nicole Scherzinger para amanhã. Aliás, eu realmente acredito que nunca deveríamos pedir desculpas por dizer que Cristo é rei, como vocês devem ter percebido este ano. Ok, primeiro temos alguém que diz Candace. Como você se tornou uma oradora tão boa? Este é o Scad Cui, certo? Como você se tornou um grande orador e conseguiu expressar seus pensamentos com clareza? Quero ser como você. Tenho dificuldade com o Suter e inglês é minha segunda língua. Amo você. Eis o que sempre digo às pessoas. Adote o que for natural para você. Eu diria que sempre gostei de falar em público. Nunca fui tímido. Sempre amei comunicação, palavras e livros de uma época. Mas eu era muito pequeno. Minha irmã, o completo oposto, ela absolutamente não suporta comunicação. Ama números, ama contabilidade. E eu acho que um dos problemas do sistema educacional é que ele tenta insistir que todo mundo precisa ser especialista em tudo. É bom saber um pouco de tudo, mas não é bom ficar tentando forçar algo que não é natural para você. E por isso eu não fiz nenhum curso. Desde pequena, eu realmente amava comunicação e amava as palavras e me apaixonei por isso. Mas eu diria que ler realmente ajuda. Ler livros definitivamente ajuda. E eu me apaixonei por livros muito cedo e lia livros maiores que a minha cabeça quando tinha 6 ou 7 anos de idade. Eu sempre lia o que minha mãe estava lendo, mesmo que fossem livros meio bregas, como os da Nora Roberts, que ela comprava na CVS. Eu lia esses livros quando tinha 6 ou 7 anos de idade. Então essa seria a minha resposta para você. Swole Monkey escreve. Eu me lembro quando a Disney demitiu a Gina Carano simplesmente por afirmar um fato histórico. Como é que a Rachel ainda tem um emprego? Isso é muito verdade. Gina Carano foi demitida porque descobriram que ela era conservadora. Ela não desejou mal a absolutamente ninguém. E mesmo assim, continuam insistindo na Rachel. E eu não sei qual é o motivo. Acho que provavelmente porque eles não queriam perder o investimento deles. Mas eu não vejo como eles podem continuar com ela. Sabe, eu não entendo como eles podem dizer que são os mocinhos que se importam com paz e histórias de amor e com a Disney deles, enquanto mantém alguém na folha de pagamento que fala do jeito que ela fala sobre isso. Não é metade do país, é a esmagadora maioria do país que pensa assim. Ela está falando sobre a esmagadora maioria do país simplesmente porque eles não acreditam em assassinar seus próprios filhos, como uma das principais questões para votar. Celebridade completamente fora de sintonia. Há uma dúzia deles. 23B escreve, Deus te abençoe, Candace. Bem feito como sempre. Viva Cristo Rei e Ave Maria. Muito obrigado. Tacitum escreve que eles deveriam ter feito um novo filme. A história é diferente. Por que manter o título? Faça outro filme. Concordo. Quando você pensa, vamos refazer o filme sem relação com o original. E, na verdade, estamos fazendo isso porque odiamos o filme original. Nós odiamos tudo nos filmes originais. Vamos fazer um novo filme e mostrar ao primeiro o que está errado. Tudo está errado.
É um insulto tão grande, acho que até ao legado de Walt Disney. Por que fazer isso? Quem está comandando? Acho que é a Abigail Disney. Ela é completamente maluca. Total da bagaceira. Um rabisco. Descendentes da Disney. Era neta ou algo assim. Realmente não estão bem da cabeça como a maioria das pessoas hoje em dia, especialmente as de esquerda. Escreve Zell. Você concluiu sua série Shot in the Dark no Locals? Consegui ver alguns deles e fiquei me perguntando por que não vi mais. Sim. Então tivemos alguns problemas para obter os arquivos, apenas questões de compatibilidade. Conseguimos os arquivos e, como prometido, disponibilizamos os 2 primeiros episódios de graça no Locals. Agora que estamos tão perto do final do ano, achamos melhor colocar a série inteira em janeiro, quando eu disse que estamos construindo nossa própria plataforma nos bastidores, que eventualmente será apenas canfawans.com. E eu sinto que assim é mais fácil e mais limpo. Eu não gosto muito da tecnologia do Locals. A experiência do usuário não é muito boa e nós colocamos tanto trabalho na série Shot in the Dark que eu quero que ela realmente esteja em um lugar onde as pessoas possam ter a qualidade que eu acho que ela merece. E olha, o timing vai ser perfeito. Quando colocarmos o site no ar, os processos de confirmação já terão começado, o Trump já terá sido empossado. Então você só precisa aguentar mais algumas semanas. Eu prometo que não vai demorar tanto assim. A gente vai piscar e já vai estar lá. Mas eu sei que cada vez mais mulheres vão procurar por essa série. E como eu disse, nós até falamos sobre anticoncepcional depois. E se você achou que a história das vacinas era sombria e que tudo era mentira, o anticoncepcional vai te fazer entender. Eu nem consigo... Não existe nenhuma palavra para descrever o quão maligna é a Big Pharma. É exatamente o que parece. Anticoncepcional, tudo isso que está aí, como eles conseguiram se safar, quão cruéis foram. A FDA deveria simplesmente ser abolida. Isso é realmente só um esquema de pagar para participar. De verdade, é inacreditável o que eles permitiram se isso tem aprovação da FDA. Eu tuitei outro dia que agora cheguei ao ponto de ser tão natureba que quando algo não é aprovado pela FDA, eu confio mais. Tipo, eu confio mais em um produto quando vou à feira e eles dizem, aqui está isso e aquilo. Não é aprovado pela FDA. Eu fico tipo, me dá. A FDA é um problema. O CDC é um problema. É tudo sobre ganhar dinheiro. E eles vão mentir para os pais. Eles vão prejudicar seus filhos. Eu realmente acredito nisso. E, de novo, ótimo dia. RFK Jr. agora vai ser nosso secretário de saúde. Certo, pessoal? Lembrando que se quiserem apoiar o programa, podem acessar o locals.com e apoiar da forma que preferirem. Vocês também podem acessar clubcandice.com e garantir seus produtos. Vamos lançar nossa loja de Natal em breve e vocês vão amar a loja de Natal. Está incrível. Além disso, como sempre, somos muito gratos a vocês. Nós realmente aproveitamos a liberdade deste ano, os primeiros 5 meses do programa, e nos vemos amanhã.